Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. É muito bom vir aqui falar na casa de Deus, representar um pouco a percepção que a gente tem sobre o que Jesus nos ensina. E esse capítulo em específico, que ele começa falando sobre o pecado por pensamento e adultério, a primeira coisa que ele fala é que não é o ato de fazer, mas pensar sobre já significa um adultério. E o pensamento, como bem disse o seu Zé, ele é aquilo que faz a gente agir. Funciona assim, aquilo que eu penso vira o que eu sinto. E aquilo que eu sinto é o que eu faço. Essa é a máquina humana funcionando. E aí o desafio é, o que a gente pensa? A gente filtra aquilo que a gente deixa entrar na nossa cabeça, que vai virar nosso pensamento? Filtra nada. Não filtra. O seu Zé fala muito que a gente precisa passar tudo pelo crivo da razão. Mas a gente passa pelo crivo da razão aquilo que a gente vai deixar entrar. Deixa eu pensar se isso eu quero ouvir ou não. Nada, a gente só faz, a gente só vai. É muito difícil a gente mudar a porta de entrada daquilo que a gente pensa. Eu vou tentar explicar esse meu raciocínio para vocês um pouco. Eu tenho duas filhas, a minha filha mais velha, quando ela era pequenininha, eu lembro que eu estava deitado na cama em casa e ela bagunceira, né? Quem tem filho pequeno sabe a bagunça, a dificuldade que é dar ordem nas coisas. E eu estava deitado lá na cama, ela pegou lá do banheiro, ela pegou a pontinha do papel higiênico e veio puxando. E veio trazendo. Ficou aquele rolo de papel pelo banheiro. E ela chegou assim perto de mim, eu falei, filha, para, você não pode fazer essa bagunça, filha. Depois a gente tem que arrumar tudo. Ela esticou o papel higiênico e falou assim, ó, limpa meu nariz, por favor. Ou seja, eu já estou poluído na minha cabeça, já estou treinado que aquilo é ruim. Mas ela, um ser tão novo, pequenininha, nem sabia falar direito, estava com o narizinho escorrendo, foi o jeito que ela arrumou de pedir para eu limpar o narizinho dela. E eu não conseguia enxergar isso antes, porque o meu pensamento ele já está voltado para uma coisa que era ruim, que era bagunça, que era desordem, que era o que eu ia cansar para arrumar, que era o que eu preciso ensinar ela. Então a gente tem um ímpeto, nosso pensamento ele é formado por uma série de vezes que você pensa a mesma coisa até aquilo virar uma realidade, até aquilo virar uma verdade na nossa cabeça, né? E essa pureza, eu acho que é muito difícil existir entre nós adultos, assim. Isso é um exercício para nós todos, né, da vida. Tem um outro fato que esse foi engraçado. A minha esposa que conta que eu não estava no lugar, mas ela estava visitando um cliente, sabe, esses prédios grandes, estava na janela, e uma das pessoas que estava lá nessa visita estava olhando lá para baixo e ficou parado um tempo olhando assim, né, não participou da conversa. Só falando, o que você está fazendo, o que você está vendo aí? Eu estou vendo um moço lá embaixo, eu acho que ele está precisando de ajuda. Por quê? Acho que o carro dele não deve estar com a bateria ruim, alguma coisa que ele está com uma chave de fenda tentando abrir a porta. Geralmente é com a chave que abre, né? Deve estar sem bateria o alarme. Aí todo mundo, tá assaltando! Corre! Aí vai ver, aí o cara correu, né? Ou seja, uma das pessoas não teve na cabeça dela um pensamento malicioso de que aquilo era ruim. Né? Porque talvez ela não viva aquilo, na rotina dela, aquilo não é uma realidade. Mas as outras todas têm uma percepção diferente. Porque o nosso pensamento ele é formado por aquilo que a gente vê, escuta, entende e acredita muitas vezes. Então, ouvir a palavra de Deus, estudar Jesus, e se a gente ouvir isso todo dia, muitas vezes, a gente consegue transformar o nosso pensamento, a gente muda ele. Mas em qual proporção a gente ouve a palavra de Deus e ouve as palavras do que são publicadas no celular, nos jornais, na mídia, o que quer que seja? Isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Eu conheço uma amiga, ela é jornalista, e uma vez eu perguntei para ela, na minha cabeça eu sempre pensei nisso, né? Puxa, por que não publicam-se coisas boas, publicam-se tanto coisas ruins e tragédias, etc. E ela me explicou o seguinte, esses meios
de comunicação, que a gente vê jornal, televisão, internet, eles são uma fonte de renda. Eles precisam gerar renda e para gerar renda precisa ter volume, você precisa publicar alguma coisa que você vai ver várias vezes. E o que as pessoas mais gostam de ver? A tragédia. Eu não sei o que acontece com a gente, nós somos assim, né? E se uma tragédia ela tem volume de visualizações, eles empurram a tragédia para frente, eles continuam publicando aquilo até gastar, até acabar, até pararem de apertar o botão para ler. Mas não para. Se vocês prestarem atenção, qualquer tragédia que eles colocam aí na mídia, ela se estende por muito tempo. E os atos de caridade, os atos bondosos, vocês veem na mesma proporção que as tragédias? A gente não vê. Porque não é uma coisa que as pessoas procuram, ler e ficam na internet, clicam e passam um tempo na televisão assistindo. Se está passando uma matéria de benevolência, você vai mudar para outra matéria que é do sequestro. Porque chama mais atenção, porque, sei lá, a gente fica preso. E por que eu estou falando isso? Porque isso é o volume de informações que a gente permite entrar na nossa cabeça sem fazer um filtro e é o que condiciona a gente a pensar dessa maneira. Nós não filtramos o que a gente pensa, a gente não filtra, a gente deixa entrar. E no final, o nosso comportamento, ele é uma decisão nossa? Acaba não sendo, porque a nossa reação é um instinto, né? Então se aquilo que eu penso é o que eu sinto, se o que eu sinto é o que eu faço, eu estou cuidando do que eu penso lá na ponta? Não estou, é muito difícil. Tem um exercício que uma pessoa sugeriu uma vez. Eu tenho aqui um elástico no meu braço, né? Eu coloquei no braço aqui agora só para demonstrar. E a pessoa sugeriu o seguinte, coloca um elástico no seu braço e toda vez que você tiver um mau pensamento, você puxa ele e solta. Dói? Não dói. A gente não tem noção, não tem ideia da quantidade de vezes que a gente pensa algo que não é benéfico para a gente ou para o outro. A gente não tem noção. Se você colocar um elástico desse no seu braço e toda vez que você tiver um pensamento que não seja um pensamento positivo, você puxar ele, você vai desistir logo. Porque você não vai aguentar de tanta dor. Só que aí você vai ter noção, você vai ter clareza disso. E se você tiver clareza, aí você consegue mudar. A gente não consegue melhorar aquilo que a gente não enxerga, né? E isso faz a gente enxergar a quantidade de vezes que durante o nosso dia o nosso pensamento não está voltado para o amor, para o bem, para a caridade, que é o que a gente precisa, né? E acho que essa é uma imperfeição nossa, né? Até uma pessoa uma vez falou para mim que eu sei que eu sou pecador, mas se eu fosse perfeito eu não estava aqui. E é isso, né? Porque essa lição ela termina dizendo para a gente sobre 3 questões. A primeira é sobre aquele pensamento que já está livre, limpo. Esse está no caminho. Aquele pensamento que está sendo cuidado, mas que ainda não está livre do mau pensamento. Esse não chegou ainda na nota 10, mas está quase. E aquele pensamento que não está sendo cuidado, mas também não está nem aí. Esse aí está longe ainda, vai sofrer um tanto para conseguir evoluir e buscar o seu cantinho lá em cima. Então entendo isso sobre essa mensagem trazida pelo nosso irmão Mateus, sobre o quanto a gente precisa de verdade entender o que a gente vai permitir entrar na gente, é onde a gente vai conviver, porque o nosso convívio também influencia muito como a gente pensa, né? A sua família influencia muito como você pensa. Você pensa igual àqueles que estão perto de você. E se você está num lugar onde as pessoas pensam coisas que não são boas, muda de lugar, a gente tem que mudar de lugar. Eu sou muito apegado às coisas da natureza, porque eu acho que ela é perfeita, muito perfeita. E pensa comigo, se você tem uma fruta podre e você coloca no meio de muitas frutas boas, o que a natureza vai fazer? A podre vai ficar boa? Ou as boas vão ficar podres? O que acontece na fruteira? Não muda, a natureza é essa. A podre vai apodrecer todas as boas. As boas nunca vão conseguir fazer a podre ficar boa. Aí o pessoal fala, mas eu vou largar eles lá, eles precisam de ajuda. Eles precisam, mas a decisão é deles. Enquanto a gente está aqui falando de Jesus, fazendo o nosso trabalho,
a gente está reunindo uma série de frutas boas para que aquelas que estão apodrecendo queiram vir até aqui. O contrário é bastante difícil. E se a gente conseguir, de alguma maneira, melhorar, a gente precisa manter isso em alerta. Porque um amigo meu falava que não adianta limpar o vaso, deve-se mantê-lo limpo. Que a limpeza a gente faz, mas a manutenção, que é o mais simples de fazer, é o que a gente menos faz. A gente se acostuma muito fácil com o que é ruim, né? A gente se acostuma muito fácil. O ser humano, ele se adapta a qualquer situação. E, infelizmente, a gente normaliza o caos. A gente acha que é normal as coisas ruins que a gente permite acontecer por meio do nosso pensamento, das nossas atitudes. E não é normal. Se a gente se basear no nosso guia, o Evangelho, a Bíblia ou a Palavra de Deus, Jesus, a gente vai ver que tem bastante coisa que a gente normalizou que não era para ser assim. E se a gente mantiver esse guia como caminho, com certeza a gente vai estar mais perto da luz, mais perto do amor, para sermos espíritos muito melhores, né? Então, para terminar aqui, tem uma outra frase que me ocorre, que fala que o segredo do sucesso, que quer que seja sucesso, é a penitência da eterna vigilância. É sempre vigiar, é sempre orar, sem parar, para a gente virar o pensamento e deixar o que é ruim de lado, para poder evoluir o máximo que a gente puder. E aí, assim, evitar os pecados, os adultérios e tudo que a nossa atitude possa fazer de mal para o outro. Tá? Muito obrigado, muita luz, muita paz a todos. Bom dia a todos. Que a paz e a alegria de Jesus sempre seja com todo mundo.